Irmãos, a paz do Senhor, amém? Nós vamos ler um texto em Atos 2. Eu convido os irmãos para abrir a Bíblia lá. Atos 2, 37 até o 41. Diz assim: Quando ouviram isto, ficaram muitos comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: O que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus o chamar. E com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E o versículo seguinte diz: Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Senhor, nós agradecemos por essa oportunidade que temos de ler a Tua palavra. Pedimos o entendimento vindo do Senhor, Pai. Ilumina nosso coração, a nossa mente, para entendermos a verdade, para vermos a aplicação dela, Deus, a importância, o significado dela para os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens. Essa série vai eu acho que essa série vai até agosto. Está programado até junho, mas eu acredito que vai até julho, porque em julho nós vamos ter um assunto que vai ser paralelo a esse. Então, eu vou dizer até agosto. E está escrito ali, o tema é ser igreja, e a gente vai tentar entender a nossa maneira de ser igreja, nosso jeito de ser igreja, e é por isso que é o nosso DNA, aquilo que a gente vê como Deus tem capacitado, como Deus nos tem dado a visão de como entender e realizar a missão, né? A gente entende que a gente tem uma missão e precisa realizar a missão. Então, a gente precisa se unir em torno do que a gente realmente entende do que é o Evangelho, entende do que é ser igreja, e viver isso, e ser igreja de verdade. Eu li esse texto e nós vamos falar, basicamente a gente vai trabalhar Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, até julho. Só que antes disso, nós vamos ter algumas mensagens introdutórias, né? Hoje eu vou falar dessa introdução, depois o pastor Jonas vai falar sobre a questão de toda a mudança que a gente está vivendo com esse tema geral. Depois o pastor Rafa vai falar de uma cultura que a gente tem que colocar na igreja, que é uma cultura do serviço. Mas aí a gente vai entrar nesse texto de Atos 2:42, perseverar na palavra, na comunhão, nas orações e no partir do pão. E depois a gente vai ver mais o nosso jeito de ser igreja. Mas hoje, nessa introdução, eu queria falar algo importante que eu tenho repetido já nos últimos anos, eu posso dizer assim, e que eu tenho percebido que é tão importante para a gente o fato de ser igreja. Porque, eu vou depois explicar melhor, mas o tema hoje, de uma maneira mais direta, é conversão. Lendo esse texto, porque esse texto foi a primeira pregação, como eu falei semana passada, ontem também, esse tema foi a primeira pregação, foi dali que começou a igreja, foi quando o Espírito desceu sobre aqueles apóstolos, e eles pregaram, e eles disseram que o Espírito agora estava livre e aberto para todos aqueles que aceitarem esse Espírito. Mas esse texto que a gente leu foi a resposta que Pedro deu quando as pessoas perguntaram: o que nós faremos, irmãos? Como a gente leu aqui no versículo 37. O que faremos, irmãos?
eles perguntaram para Pedro o que tinha pregado. E a resposta de Pedro foi direta, foi clara para aquelas pessoas que estavam ouvindo. E eu quero falar hoje no versículo 38, basicamente é tudo que eu vou falar hoje, é no versículo 38. Arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Explicando isso, eu quero explicar o que a gente tem pensado nesses últimos tempos, como igreja, como evangelho, e também o que vai motivar qualquer tipo de ação que a gente venha tomar depois. Bem, mas aqui fala de conversão. E conversão, porque Pedro estava desafiando aqueles irmãos a tomarem uma atitude. Eles perguntaram: o que faremos, irmãos, diante da mensagem que nós ouvimos, diante do evangelho que nós ouvimos? E o que Pedro fala tratava de conversão. Aquelas pessoas que ouviam, elas deveriam se converter. E conversão, eu já expliquei aqui, é uma palavra que significa primariamente transformação. Eu sei que a gente aplica ela muitas vezes para mudança de direção, de se converter de uma direção a outra, mas o sentido primário dela é realmente transformação. E a gente usa essa palavra para muitas coisas. A gente usa para converter um arquivo em outro, para converter uma medida em outra medida. Por exemplo, se algo está em metros, você vai converter para centímetros, você faz ali o cálculo, ou para polegadas, né? Você converte a medida, mas a medida está ali, você converteu, você mudou, você transformou uma coisa em outra. A gente converte outras coisas também, como moedas, por exemplo. Se você tem dólar, você vai converter em reais, você converte, você muda. Então, converter, o sentido primário é transformação. Só que transformação na vida cristã, ela acontece quando tem dois passos. O primeiro dele é o arrependimento. O arrependimento na verdade, o primeiro deles é a fé em Jesus Cristo. Mas o arrependimento, na conversão, na transformação que Deus opera, é o arrependimento que opera para a redenção. O arrependimento que opera para a redenção. Arrependimento, os irmãos sabem, né? É mudança de mente, é mudança não só de mente, mas é essa mudança do interior, é essa mudança do nosso ser que a gente tem. O arrependimento cristão é isso. Então, repetindo, conversão é transformação, e transformação para a gente, ela vem por meio do arrependimento, mas é um arrependimento que opera depois a redenção. Ok, irmãos? Então, a conversão aqui em Atos 2 aqui, era uma conversão que vinha pelo ouvir o evangelho e crer. Pedro tinha pregado, eles tinham ouvido, e eles precisavam agora entender o que fazer. E Pedro fala: olha, o que vai marcar o que vocês vão fazer agora é vocês receberem essa mensagem de tal maneira que essa mensagem mostre para vocês que vocês estão errados, o coração de vocês se quebrante e vocês mudem de vida. Ou seja, vocês se arrependam. Então, ouvir o evangelho é se arrepender, mudando realmente o curso da vida. E Pedro fala assim: e sejam batizados, arrependam-se e sejam batizados para a remissão dos pecados. Isso significa que eles deveriam deixar a velha vida. Remissão dos pecados, ou o perdão dos pecados, é realmente deixar o passado para trás. Ver que Deus pôs ali algo que apagou, que esqueceu, que deixou o passado para trás, os pecados, os erros para trás. Arrependam para a remissão dos pecados, para perdão dos pecados, para que aquela velha vida sua fique para trás, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Agora, o dom do Espírito Santo é a capacitação para a vida daqui para frente. Então, o passo era o arrependimento, mas o arrependimento já era um fruto da fé que aquelas pessoas teriam. O arrependimento era um fruto da fé.
O arrependimento aqui, irmãos, eu sempre tive, a vida inteira, há muito tempo, dificuldade para entender exatamente esse versículo. Porque ele fala, arrependam-se e sejam batizados para a remissão dos pecados. E aí tem gente que fala que a gente tem que se batizar para a remissão dos pecados. É assim que as pessoas muitas vezes entendem esses versículos, né? Mas a gente sabe que comparado com outros textos e a Bíblia e a mensagem do Evangelho, o batismo não é requisito para a salvação e para recebimento de perdão. O batismo não é um requisito para isso. Mas aqui nesse texto, especificamente nesse texto, subentendia que aquelas pessoas teriam ou tinham recebido a Cristo pela fé. E que o batismo era receber Cristo pela fé e reconhecendo que elas estavam erradas por ter rejeitado a Cristo. Ele estava pregando para pessoas que rejeitaram a Cristo. Fazia pouco tempo que Cristo tinha sido crucificado. Ele estava pegando para pessoas, judeus, que tinham que reconhecer que Cristo era o Messias, que havia ressuscitado. E a pregação dele, a base toda da pregação dele foi a ressurreição. Então ele estava dizendo, vocês aí, que estão crendo em Cristo, vocês vão demonstrar isso no batismo. E o batismo era uma mensagem bem objetiva, era um ponto bem objetivo. O batismo era um ponto bem objetivo, onde as pessoas demonstrariam por aquela ação que elas estariam fazendo, que daquele momento em diante, elas seguiriam a Jesus e receberiam Ele como Senhor e Salvador da vida delas. Então aqui, quando ele fala, e sejam batizados para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, realmente está subentendido que o primeiro passo é a fé em Jesus Cristo, é receber Jesus Cristo como Salvador, é se converter, é decidir mudar de vida, é ter uma conversão. O batismo ali marcava esse início da conversão. Então, 3 coisas aqui estão ligadas à consequência do verdadeiro arrependimento. Esse arrependimento que ele fala no versículo 39. Arrependei-vos, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 3 coisas estão aqui linkadas a esse arrependimento. O primeiro é o batismo mesmo, porque o batismo realmente marca essa nova caminhada, essa decisão objetiva, essa associação ao nome de Cristo. Sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, para aquela primeira pregação, só se batizava ali quem realmente tinha crido, quem realmente tinha entregado a vida, quem realmente tinha recebido a Jesus como Senhor e Salvador. Entendido a mensagem, acreditado, recebido a ressurreição de Jesus Cristo. Então, era uma associação ao nome, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E dali em diante, a pessoa teria que ser diferente. Então, aqui realmente está marcando uma conversão. Agora, também para perdão dos pecados, e o perdão dos pecados marcava esse algo ligado ao arrependimento também, que encerrava a vida antiga e que começava uma vida nova. Vocês querem mudar de vida? O que vocês têm que fazer agora? Se arrepender. Se vocês se arrependerem nesse nome de Jesus Cristo e serem batizados nele, vocês agora, dali em diante, vão seguir uma vida diferente, para a remissão de pecados. Então, remissão de pecados ou perdão de pecados está realmente linkado ao arrependimento. E o dom do Espírito Santo, que é a nova vida que eles receberiam. Então, irmãos, ser batizados em nome de Jesus Cristo aqui, nesse versículo 39, é assumir um compromisso e as consequências de ser um seguidor de Cristo. O batismo não apenas é um testemunho público, mas ele está marcando uma nova caminhada daquelas pessoas. E a remissão de pecados, o perdão de pecados, ela não está condicionada aqui ao batismo, mas a essa entrega de vida, essa fé verdadeira, evidenciada pelo arrependimento. Entenderam, então, irmãos? Arrependimento aqui, ou remissão de pecados aqui, está
diretamente ligada ao que o batismo implicava naquele momento para aquelas pessoas que ouviram essa mensagem. O recebimento do dom do Espírito Santo, igualmente, estava implicado no que o batismo e também representava, naquela decisão representava naquele momento, que era reconhecer, que era ter a fé em Jesus Cristo. Só que aqui, esse arrependimento era a resposta que as pessoas precisavam dar à pregação do Evangelho. Arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo realmente caracterizava a nova vida. Agora, deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu expliquei no começo e eu falei que redenção, esse arrependimento era para a redenção. E eu quero aproveitar muito um pouco do que a gente aprendeu sobre redenção, cantando as músicas, sobre a cantata e tudo que a gente viu sobre redenção. Eu quero explicar um pouquinho mais sobre redenção. Porque arrependimento aqui leva à redenção. Os irmãos estão comigo? Amém? Arrependimento aqui é o arrependimento que é a porta inicial da redenção. O arrependimento é a resposta à mensagem do Evangelho, que é a mensagem da redenção, porque a mensagem da redenção, como a gente viu, ela começa desde Gênesis, vai até Apocalipse. Quando lá em Apocalipse haverá essa redenção final. Mas o arrependimento é a nossa ação frente a essa mensagem. É o recebimento que a gente tem dessa mensagem. A gente se arrepende para isso. Porque sem mudança de vida, não é arrependimento. Arrependimento significa mudança de vida. Só que sem redenção, a nossa vida não muda. Toda mudança de vida cristã, ela é operada pela redenção e para a redenção. E eu quero explicar para os irmãos o que é redenção. Aqui, deixa eu ver. Aqui está, eu tinha passado o slide adiante. Aqui, isso é redenção. 3 pontos sobre a redenção. Redenção, ela é esse resgate da escravidão. Resgatar a pessoa da escravidão do pecado. Redenção é quando o Senhor liberta as pessoas que estavam escravas, e a gente sabe que Ele comprou pelo seu sangue, Ele pagou pelo seu sangue, para que a gente fosse liberto dos pecados. Redenção também é restauração do que estava danificado. Tem essa implicação também, e essa implicação eu ainda não tinha falado sobre ela, sobre redenção, explicado sobre ela, mas quando a gente conserta algo que estava quebrado, a gente redimiu. Quando algo volta ao seu estado anterior, original, consertado, arrumado, ele sofreu uma redenção. Então, a redenção é você restaurar o que estava danificado. E danificado pelo pecado, no nosso caso. E a redenção também é libertação do que estava preso. Então, ela é o resgate, o primeiro ponto é resgate, Cristo pagou o preço, Cristo restaurou o que estava danificado, e a redenção é a libertação do que estava preso. Agora, isso, irmãos, se aplica a tudo na vida de qualquer ser humano. Qualquer ser humano está à procura de redenção. Porque todo ser humano e toda a humanidade está tentando consertar o que está errado, ela está tentando arrumar as coisas que foram tortas, né? Endireitar o que é torto, sarar o que está doente. É toda a humanidade acertar o que está errado. E se a gente for ver o ser humano caído, que precisa de redenção, o ser humano caído, ele foi. Eu anotei aqui, eu nem contei quantas palavras, mas foram poucas. Eu poderia fazer uma lista imensa dessas palavras. Mas o ser humano ele cometeu erro, ou seja, ele estava errado, ele foi corrompido,
arruinado, falido, partido, exaurido, drenado, consumido, depravado, viciado, doente, empobrecido, adulterado, degenerado, defeituoso, pervertido. E essa lista é imensa e era praticamente infinita, de coisas que aconteceram por causa do pecado com o ser humano. E a redenção é o conserto de todas essas coisas. Redenção, então, ela está presente na vida humana, nas atividades humanas, desde o tema da história do Éden. E os irmãos lembram o que aconteceu lá no Éden? O Éden, quando aconteceu o pecado, e o pecado entrou o medo no coração de Adão, a separação, a queda de comunhão. Havia lá no pecado a árvore da vida, lembram disso? E Deus impediu Adão de comer a árvore da vida, para que Adão não vivesse eternamente. Para que Adão pudesse viver agora e testemunhar dos seus descendentes uma história de redenção, porque senão ele viveria perdido eternamente, corrompido eternamente, cheio de pecado eternamente. Só que a árvore da vida e o fruto da árvore da vida vai aparecer, sabe aonde novamente? No final do livro de Apocalipse. Lá no finalzinho, Deus vai dar a árvore da vida abundante, vai ter um rio que vai fluir do trono e vai crescer árvores e árvores, que vai dar fruto de árvores da vida. E as pessoas vão viver eternamente. O intervalo entre um capítulo e outro capítulo é a história da redenção. Deus consertando tudo o que estava errado no coração humano. E as pessoas que não têm Deus, elas procuram redenção. Elas pensam em um mundo ideal para trazer realidade, para tentar achar alguma solução para o que estava estragado, para o que estava arruinado, corrompido. Todo mundo procura assim. Tem histórias, a gente vê, tanto nos livros que a gente lê, toda a literatura, na cultura humana. Se você for desenvolver a cultura, observar a cultura humana, a cultura rica, porque existe alta cultura e baixa cultura. Alguém falou, um dia não existe alta cultura, tudo a mesma coisa. Sim, existe alta cultura. E a alta cultura, se a gente tiver que definir o que é alta cultura, é uma alta cultura que busca uma redenção verdadeira, que trabalha para uma redenção, que busca respostas, que busca consertar o que estava errado. Geralmente é isso. Agora, toda essa alta cultura, desde livros, como de cinema, como de novela, não sei se novela pode ser alta cultura, mas quem sabe tem alguma, elas buscam soluções, irmãos. São pessoas, são histórias de pessoas que passaram, como a gente sabe, pessoas que falam muito disso. Tem uma frase que diz que é a jornada do herói. Primeiro começa tudo normal, depois tem uma dificuldade, um problema, e depois ele tenta resolver esse problema com uma espécie de redenção. Então, aquele que ganha o que ele tinha perdido no final do filme é uma questão que ele foi redimido. Ele buscou uma redenção, ele venceu, ele ganhou uma vitória. E assim, irmãos, a história humana é marcada dessa forma. O ser humano buscando redenção. O ser humano buscando redenção. Mas sabe qual que é o maior erro da sociedade? É quando ela procura uma redenção sem Jesus. O maior erro da sociedade é a sociedade que procura a redenção sem Jesus. Coloca a solução que Deus deu de lado. E tudo que essa sociedade vai fazer então é tentar dar um jeito nos anseios do próprio coração, nos ídolos do próprio coração, arrumando aqui, arrumando ali, para tentar dar um jeito, mas nunca tira a consequência da morte e do pecado do coração. Agora, o que a gente tem que fazer? E aí sim, a gente tem que, ao apresentar a redenção na pessoa de Jesus, o passo que demonstra transformação.
e o arrependimento. Ao apresentar a redenção na pessoa de Jesus, o passo que demonstra a transformação é o arrependimento. Faltou o acento na letra E ali. O que a gente apresenta? Para conhecer a redenção, irmãos, é preciso apresentar o Evangelho. E aqui eu quero definir isso. Evangelho e redenção é Jesus. Jesus é o Evangelho. Redenção, e Jesus é a redenção. Ao apresentar Jesus e ao apresentar a redenção, a gente está dizendo, olha, Jesus, ao apresentar o Evangelho e ao apresentar a redenção, a gente está apresentando Jesus. E Jesus, ao apresentar Jesus, a gente apresenta o Evangelho e a gente apresenta a redenção. E isso, eu quero tomar isso como introdução a essa palavra, porque é essa mensagem que a gente tem pregado. A gente tem pregado que Jesus é a redenção. Jesus é o Evangelho. E toda busca que a gente faz é fora da pessoa de Jesus. A gente vai estar no mundo tentando desenvolver, que seja até uma alta cultura, ou tentando buscar no que o mundo propõe, até mesmo na sua medicina mental, e qualquer tipo de outra coisa, algo que a gente não pode encontrar, que é Jesus, que é a redenção verdadeira. Redenção verdadeira. Então, a gente precisa entender e conhecer a redenção e o Evangelho e saber que isso é Jesus. Irmãos, agora eu queria dizer uma coisa aqui. Porque quando a gente prega o Evangelho, quando a gente prega a redenção, eu afirmei, essa frase que eu afirmei anterior, vou voltar um pouquinho essa frase. Ao apresentar a redenção na pessoa de Jesus, o passo que demonstra a transformação é o arrependimento. O texto que a gente leu, eles ouviram a mensagem da redenção, com pessoas cheias do Espírito Santo, pregando. Quando a igreja começou, cheio da ação do Espírito Santo, quando Jesus tinha acabado de ressuscitar e testemunhado para um monte de gente, e eu acredito que muita gente que se converteu ali foram curados por Jesus, foram pessoas que ouviram Jesus, que viram Jesus, viram quem Jesus era, e creram, que viram a transformação de Pedro, daqueles discípulos todos, são pessoas que conheciam Pedro até, são pessoas que viram a transformação dele. Só que quando Pedro pegou, ele falou, vocês precisam dar um passo. Eles perguntaram, o que faremos então, irmãos? Deem um passo. O passo é o arrependimento. O passo é o arrependimento. Então, existe um passo que a gente precisa dar para andar no Evangelho, para seguir no Evangelho. E esse passo é o arrependimento. E eu estou dizendo isso porque a gente tem uma mensagem que é poderosa. A gente conhece Jesus e a gente tem a mensagem da redenção. Só que a gente precisa olhar para a redenção, olhar Jesus e ver e pregar arrependimento. E não somente pregar arrependimento, o arrependimento precisa ficar claro na nossa mensagem. O arrependimento, quando a gente olha para Jesus, a gente vê o que eu preciso fazer. Mas a redenção e Jesus dá poder para a mudança, irmãos. Porque Pedro falou, vocês vão se arrepender, tá bom, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo vem com a capacitação para a mudança. Vem como o selar da redenção, como a promessa toda do Antigo Testamento de que agora a lei seria implantada no coração das pessoas. Não era uma questão só de decorar, não. Era uma questão de transformação interior. Era isso que estava acontecendo ali. Mas isso vinha através do Redentor. Quem a gente prega? A gente prega o Redentor, que é Jesus Cristo. Ele é o Redentor, Ele é a redenção. Só que aí o primeiro passo que a gente tem que dar é arrependimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas igrejas pregam muito sobre amor, pregam muito sobre muitas coisas, mas não pregam arrependimento, não mostram arrependimento. Tem a maior igreja dos Estados Unidos em número de pessoas reunidas em um só ajuntamento. Eu lembro de uma reportagem que passou na televisão alguns anos atrás, eu não lembro onde foi, que canal que foi, onde foi, mas eu ouvi pelo pastor titular lá da igreja.
Ele falou, aqui nós só pregamos amor, ajuda para as pessoas. Ele é um pastor coach. E ele prega ajuda para as pessoas, para que as pessoas se sintam bem, para que as pessoas tenham algum tipo de entendimento. Eu ouvi isso dele na reportagem. Depois eu fui pesquisar que igreja que era, acho que tem alguns já pesquisando, não sei. Mas é uma igreja que fica no Texas. Semanalmente juntam 45 mil pessoas nos ajuntamentos deles lá. Mas não pregam isso. E aí, que semelhança tem disso para as igrejas do Brasil? Ou tem tido disso para as igrejas do Brasil? As igrejas do Brasil, de modo geral, elas têm olhado para as pessoas, olhado para os corações das pessoas, tentado ajudar, mas elas têm tentado ajudar com filosofias humanas, com desejo humano de busca de redenção que o mundo tem proposto, e não apresentado o Jesus que a Bíblia tem proposto. Qual que é a introdução da nossa igreja, do nosso ser igreja? Irmãos, é reconhecer que em Jesus há redenção. É reconhecer que a conversão foi operada que a conversão foi a operação da redenção de Jesus em nós. Esse é o propósito da nossa igreja. Jesus é o Evangelho e Jesus é a redenção. Eu preciso, então, olhar e me arrepender de todas as vezes que eu não cria em Jesus, porque quando Pedro pegou lá para aquelas pessoas, de modo geral, ao aceitarem o batismo, elas estavam agora reconhecendo que elas precisavam se arrepender de todas as vezes que elas não creram, que elas não creram em Jesus. Elas tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. Como eu disse, talvez muitas conheceram a Jesus. Mas agora, elas precisavam se arrepender de todas as vezes que elas não creram em Jesus, de todas as vezes que elas rejeitaram Jesus, de todas as vezes que elas não enxergaram a salvação em Jesus. E todas as nossas pregações aqui, irmãos, a proposta é essa. Que não seja o texto em si, no sentido de o esboço em si, mas que seja a proposta de ver redenção em Jesus. Que seja a proposta de enxergar a redenção em Jesus, naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo ensinado, nos louvores que estão sendo cantados. Glória a Deus por músicas como nós cantamos hoje, o cantamos ontem. Os irmãos estão entendendo isso? Nós precisamos nos humilhar na presença de Jesus Cristo e nos arrepender de todas as vezes que nós não cremos, que nós rejeitamos e que nós não enxergamos a salvação da pessoa de Jesus. Só que isso não é só quando você ouviu a primeira evangelho, lá quando você se converteu. Essa é a diferença. Isso é você procurar hoje, na situação que você está passando hoje, no problema que você está passando hoje, não tentar resolver esse problema sem o Evangelho. Isso é você olhar para a angústia do teu coração hoje e tentar compreender como essa angústia, como o Evangelho, como Jesus responde, como Ele faz redenção. Se eu sou corrupto, como a redenção em Jesus me torna uma pessoa mais santa, porque torna. Se eu sou uma pessoa viciada, como a redenção em Jesus pode me trazer tal esperança e tal dom do Espírito Santo que cura o meu vício. Como a redenção em Jesus faz isso. É assim que a gente faz. É assim, porque é assim, aí que está o poder. Na redenção em Jesus Cristo. Nós precisamos nos humilhar aos pés de Jesus, clamando por Ele, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja glorificado, na redenção do nosso problema. Porque não é somente a salvação do nosso problema. É agora a vida de quem encontrou Cristo como o seu Deus maior, a sua razão, o seu significado de vida maior, e agora a vida é para Ele, e dedicando a vida para Ele, como Ele vai ser glorificado na solução do meu problema. E é assim que eu tenho que pensar. Ser igreja, então,
que nós propomos ser. É uma igreja que anuncia Jesus como a redenção de todas as coisas. Irmãos, redenção se aplica a todas as coisas. Não é apenas redenção da nossa alma, não, irmãos. As pessoas pensam como redenção como apenas da nossa alma. Não é redenção apenas da nossa alma. O Senhor vai redimir a nossa alma, vai ressuscitar o nosso corpo, isso é redenção, vai criar uma nova criação, vai eliminar todo o pecado, toda a influência, toda a corrupção que existe, vai nos colocar no lugar onde tem lá a árvore da vida, vai dar acesso à árvore da vida, e vai solucionar todos os problemas do coração humano. Essa é a nossa esperança. E nós vamos viver para a glória de Jesus, por toda a eternidade. Mas até lá, essa redenção opera em nosso coração. Eu queria fazer uma oração com os irmãos. Vamos orar. Senhor, nós colocamos nosso coração em Tuas mãos mais uma vez. Entendemos, Pai, que temos que dar o passo do arrependimento. E esse passo vem pelo conhecimento poderoso da pessoa de Jesus Cristo, que é o Evangelho e que é a ressurreição. E nesse conhecimento nós queremos seguir. Senhor, nós queremos dizer que o Senhor é a nossa esperança. Nós não temos outra esperança além do Senhor para a solução dos nossos problemas. Se temos problemas, Senhor, seja na família, seja no casamento, seja no trabalho, seja onde estudamos, se temos problemas no nosso ser, se estamos limitados, se estamos viciados, se estamos reduzidos ao nada, se estamos sem esperanças, Pai, para a solução de tantos problemas da nossa vida, nós te pedimos perdão por não nos ajoelharmos aos pés do Senhor Jesus e nos humilharmos em arrependimento para enxergar a Tua redenção e reconhecer que em Ti a redenção para todas essas coisas, só em Ti a redenção verdadeira, só em Ti, Senhor. Nós queremos reconhecer isso, em nome de Jesus. Amém.